Assim diz a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 1, todo o capítulo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, a tua palavra foi lida. Nós agradecemos porque temos acesso facilitado a ela, ó Pai. Temos várias versões da tua Escritura. Superabunda, ó Deus, sobre nós, ó Deus, oportunidades para lermos e meditarmos na tua palavra. E agora, ó Deus, estamos diante dela. Por isso rogamos que o teu Santo Espírito venha trazer a interpretação correta da tua palavra e venha aplicar estas verdades em nossos corações, para que venhamos a viver em conformidade com ela. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum as pessoas elas darem graças a Deus. O próprio Tessalonicenses, capítulo de número 1, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele vai falar lá a respeito de em tudo dar graças, né? É muito comum as pessoas agradecerem por coisas que recebem. Normalmente é muito comum, seja por um bem material, seja por causa de uma cura, seja por causa de alguma resposta em específico. Mas aqui, irmãos, nós vemos Paulo, ele dando ações de graças aqui pela igreja de uma forma bem específica. É certo que se nós olharmos aí as cartas de Paulo, por exemplo, em Colossenses, que nós inclusive tivemos aqui uma série de mensagens, nós vemos, por exemplo, Paulo também agradecendo ao Senhor, falando que está sempre orando ao Senhor e dando ações de graças ao Senhor também por algo semelhante aqui ao que acontece com Tessalonicenses. Grande parte das cartas de Paulo, ele está dando graças aqui à igreja, graças a Deus por causa da igreja. E aqui, irmãos, nós vamos ver a respeito desta situação. Paulo dando graças, principalmente aqui o que inicia o versículo de número 2 aqui. Mas antes de entrarmos propriamente aqui no texto, como nós estamos iniciando aqui esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, é importante nós compreendermos um pouco a respeito do que ocorreu ali na igreja de Tessalonicenses. Irmãos, o apóstolo Paulo, esta carta de Paulo aos Colossenses,
ele vai retratar um pouquinho a respeito daquilo que ocorre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, Paulo ele vai até Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Lembremos que na segunda viagem missionária, Paulo já não está mais com Barnabé. Paulo tem uma dissensão ali, uma discussão com Barnabé por causa do seu primo, que era Marcos. Porque Marcos, na primeira viagem missionária, Marcos, logo no início, ele desiste da missão. E aí Barnabé e Paulo continuam a missão. E na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar novamente Marcos. E aí Paulo discute com ele, né, falando a respeito de que não deveriam levar. E a discussão foi tamanha que os dois se dividem. Então aí aparecem agora duas grandes missões. A missão de Barnabé e Marcos e a missão agora de Paulo e Silas. Paulo e Silas, então, ele vai desenvolver aqui a sua segunda viagem missionária. E esse capítulo de número 17, ele vai retratar a respeito de uma parte desta viagem missionária quando Paulo chega a Tessalônica. Irmãos, é muito interessante que o período que Paulo passa, segundo alguns historiadores, aqui em Atos, capítulo de número 17, né, fala que Paulo ele fica 3 semanas, que seriam 3 sábados, né, o versículo de número 2 aqui, vai retratar a respeito disso, que ele passa 3 sábados ou 3 semanas ali pregando em Tessalônica. A ideia que alguns historiadores têm é que realmente ele já estava hospedado lá na casa de Jason, como diz versículo de número 6 aí do capítulo de número 17, mas Paulo passa praticamente 3 semanas apenas lá. Tudo bem que Paulo, então, ele sai de Tessalônica e, no caso, tanto Silas quanto Timóteo ficam lá em Tessalônica. Continuam a desenvolver ali o trabalho. E aí Paulo ruma para Bereia. E aí, o que acontece? Aqueles de Tessalônica, os judeus, ficam invejosos de Paulo, porque pessoas importantes da cidade entregam a sua vida para Jesus. Inclusive aqui, versículo de número 4, vai falar sobre mulheres distintas. Aqui a ideia é que seriam mulheres de pessoas importantes ali na cidade, provavelmente de autoridades na cidade. Então o que acontece? Paulo, ele passa a ser perseguido por esses de Tessalônica. E inclusive, quando nós olhamos lá em 2 Coríntios, quando Paulo fala a respeito de que eu orei por 3 vezes para que Deus tirasse de mim o espinho na carne, muitos historiadores consideram esses judeus aqui de Tessalônica, que esses judeus de Tessalônica eram um espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque eles apenas não contentaram em expulsar Paulo de Tessalônica. Paulo, então, ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, e esses daqui de Tessalônica vão atrás de Paulo em Bereia. E aí Paulo, quando ele vê a situação, ele parte para Atenas, e passa ali um tempo em Atenas, e depois que ele passa esse tempo em Atenas, pregando em Atenas, capítulo de número 18 vai falar que Paulo, então, ele vai lá para Corinto. E é aqui em Corinto que Paulo, muito provavelmente, os historiadores, apesar de não serem unânimes a respeito desta afirmação, muito possivelmente Paulo escreve esta carta a Tessalônica quando ele está em Corinto, nesta sua segunda viagem missionária. Isso daí provavelmente ali para o ano 54 depois de Cristo. Né? Era um período difícil, era um período de grande perseguição. Então Paulo ele escreve esta carta para os Tessalonicenses, preocupado porque, afinal, ele não passou tanto tempo na igreja. Ele, apesar de ter plantado a igreja ali em Tessalônica, ele passou pouco tempo, 3 semanas propriamente. E Paulo, então, ele está ali em Corinto um pouco angustiado com relação
a igreja? Será que o trabalho ele vai gerar frutos de fato? Será que aqueles irmãos que ouviram a palavra de Deus, eles de fato vão se manter firmes diante das perseguições? Eram questionamentos que Paulo tinha em mente. E então Paulo ele recebe, aqui como o próprio versículo de número 1, ele fala Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano aqui é Silas. Também Silvano era chamado de Silas. Silas também era chamado de Silvano, né? Então, quando aqui estão os 3 missionários novamente. E Paulo, assim, recebe as informações de Silas e de Timóteo a respeito da igreja de Tessalônica. Irmãos, e isso enche o coração de Paulo de alegria, porque, olha, um trabalho tão curto que foi feito, um trabalho que foi curto por causa da perseguição, da tamanha perseguição que aqueles judeus tiveram para com Paulo, Silas e Timóteo, que Paulo tem que sair. Então Paulo se preocupa com a igreja, e assim ele manda esta carta que alguns têm como tema da carta, aqui a 1 Tessalonicenses, que é o enfrentamento das aflições, tendo também como propósito a carta o encorajar os crentes com a esperança da volta de Cristo. E é muito interessante porque esta carta ela vai tratar também de aspectos escatológicos. Nós vemos aqui que aqueles irmãos, eles receberam a palavra de Deus de tal forma, irmãos, que apesar ali de Paulo ter saído, ter ficado apenas 3 semanas ali, tudo bem, Silas e Timóteo ficou mais um tempo, mas Paulo ele já teve que ir embora. Mas esses irmãos compreenderam tão bem a Escritura, que olha o que Paulo diz, versículo de número 8, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Ele, no finalzinho, ele vai dizer assim: por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, o impacto do Evangelho naquela ali sociedade, e muitos ali que se converteram não eram nem tanto judeus, mas eram prosélitos, provavelmente ali gregos, porque fazia parte da Grécia, Tessalônica, provavelmente gregos que aderiam à questão do judaísmo, eram prosélitos, muitos deles se converteram. Judeus mesmo não foram tantos, mas gentios, sim, muitos se converteram ao Senhor. E havia esse medo, esse receio, por causa da grande perseguição dos judeus para com eles, a ponto de Jason, como diz lá Atos dos Apóstolos, ele teve que pagar uma fiança. Ele que morava em Tessalônica. Então aqui, Paulo está encorajando aqueles irmãos de Tessalônica para prosseguirem, Eles que entenderam completamente aqui o Evangelho e compreendendo este Evangelho, ele já não tinha necessidade de acrescentar algo que fosse fundamental para a salvação. Eles já haviam compreendido aquilo que era para a salvação. Então aqui o versículo de número 1 vai falar aqui, quem está escrevendo não é apenas Paulo, mas é Paulo, Silas e Timóteo, né? Está escrito Silvano aqui, esse Silvano é Silas. Eles estão escrevendo aqui a igreja de Tessalônica de uma forma que é muito característica da carta de Paulo. Entretanto, a carta não é só de Paulo. Normalmente nós vemos cartas que são mais de Paulo unicamente. Aqui nós vemos esses 3 irmãos nesta comitiva aqui da missão que foi concedida a eles, escrevendo a esses irmãos. E aqui o versículo de número 2, então, ele vai tratar sobre essa questão das ações de graças. Dito isto, irmãos, eu gostaria de trazer o tema da seguinte mensagem para nós hoje, dentro daquilo que Paulo está dando graças a Deus por aquela igreja. O tema é: nós somos motivos de ações de graças. Nós somos motivos de ações de graças. E aqui nós vemos, irmãos, Paulo então ele falando, damos, no caso ele coloca no plural justamente porque ele, Silas e Timóteo.
Senão ele falava, eu dou sempre graças. Quando ele fala que graças, ele está falando no sentido de estar louvando a Deus, agradecendo a Deus, mas em oração. A ideia é que Paulo está sempre orando, como diz aqui o próprio decorrer do versículo, sempre dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo, ele era alguém que tinha uma vida de oração, e nessa sua vida de oração, sempre ele lembrava das igrejas, e em especial aqui pela igreja de Tessalônica. E irmãos, por que deste tema? Porque quando Paulo estava orando sem cessar e dando graças a Deus, ele diz que aqui, versículo de número 3, ele estava recordando diante de Deus. E aqui os motivos, inclusive, das ações de graças de Paulo. E aqui o primeiro motivo das ações de graça de Paulo está aqui no versículo de número 3. Ele fala por causa da operosidade da fé daqueles irmãos. Quando nós vemos o decorrer do texto, irmãos, nós vamos entender o porquê a junção destas três coisas, os três motivos de Paulo, o que isso gerava na igreja. Aqui nós vemos a respeito desta operosidade da fé, da abnegação, do amor daqueles irmãos e da firmeza da esperança deles. Irmãos, o primeiro motivo aqui, o primeiro motivo destas ações de graças, e de certa forma, quando nós estamos verificando aqui estes motivos, uma reflexão que nós devemos fazer é que se Paulo ele fosse escrever para nós, tudo bem, Paulo não vai escrever porque Paulo já está no céu agora, né? Ele não tem como interceder por nós, não tem como ele fazer nada por nós, ele está lá desfrutando da presença do Senhor, grande homem, mas ele não tem nada que ele pode fazer por nós. O único que pode fazer alguma coisa por nós é o próprio Cristo Jesus, que é o nosso mediador, mas ninguém pode fazer, é somente Ele, Cristo Jesus. Mas vamos dizer que Cristo, então, fosse escrever uma carta para nós. E eu gostaria que nós refletíssemos se, de certa forma, nós seríamos motivos de ações de graças, também pelos motivos que esses irmãos aqui foram. Ele vai dizer aqui a respeito desta operosidade da fé. Irmãos, a operosidade da fé, aqui a ideia é uma fé que está trabalhando. É uma fé que não é uma fé apenas de boca. Nós vamos ver, por exemplo, o mesmo sentido da operosidade da fé aqui, naquilo que Tiago ele vai falar a respeito. Tem fé? Eu vou mostrar com a minha fé as obras, através das obras. Tiago, ele não é contrário, por exemplo, àquilo que Paulo está falando aqui, a respeito de sermos salvos através da fé, mediante a fé. Mas lá o que Tiago está dizendo você está dizendo que tem uma fé, mas e aí? Simplesmente tem uma fé? Nós temos estudado, por exemplo, a primeira carta de João, no capítulo de número 3, nós vemos lá a respeito, João também falando sobre essa questão da operosidade da fé. Olha, se você vê um irmão padecendo fome e tendo condições não fizer, como você está dizendo que ama o seu irmão? E dessa forma aqui, Paulo ele está falando que a fé não é infrutífera. A fé daqueles irmãos estava gerando frutos, a ponto de que a fé deles era tão notória, de tão pouco tempo que eles receberam ali o Evangelho, de que eles estavam sendo até notícia em outros lugares. E aqui ele vai mostrar, como diz aqui o versículo de número 8, ele vai dizer aqui, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia. Irmãos, Macedônia, que era a capital do Império Romano naquela área. Não era Atenas que era a capital. Atenas era a capital da Grécia. Mas em termos de Império Romano, Macedônia era o lugar ali.
Ele vai falar Macedônia e Acaia, e a Macedônia também era uma vastidão. Ele dizendo, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. O versículo de número 8 e o versículo de número 9 também ele vai dizer a respeito dessa operosidade da fé. Ele diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam, quem que proclamam? Aqueles da Macedônia, aqueles de Acaia, por todos os lugares que está sendo ouvido a respeito da fé de vocês. Ele diz, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, a operosidade da fé daqueles irmãos não é assim, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus Cristo ele veio e morreu numa cruz para me salvar. Não é apenas aquilo que sai da boca, mas é a questão de uma vida cristã autêntica. É a sua fé, a partir do momento que a pessoa diz, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, é vivendo em conformidade, é largando os prazeres deste mundo para ter deleite em Deus, porque os prazeres deste mundo ofendem a Deus. E como assim você vai dizer que você tem fé em Deus, que você ama o seu Deus, e ofendendo Ele a todo instante? Irmãos, se nós estamos, por exemplo, com o nosso cônjuge, e nós tratamos o nosso cônjuge mal, tudo que o nosso cônjuge vai falar conosco, nós vamos e damos uma patada nele. Você vai chegar e falar assim, eu amo você. Ele vai falar, sei. Você finge que ama e eu finge que acredito. Fica mais ou menos assim. É a mesma coisa, irmãos. A fé, ela tem repercussão na nossa vida. Na nossa vida. E aqui, como que eles percebem? Eles deixam os ídolos. Os ídolos. E quando nós olhamos ídolos, não é só a questão de ídolos, imagens ou qualquer outra coisa. Eles lá tinham vários, porque eram gregos, tinham vários ídolos. Mas principalmente os ídolos do coração, irmãos, também. Nós podemos até citar ídolos do coração aqui. A fé faz diferença. E a fé faz diferença na nossa vida. Não é simplesmente para nós dizermos para as pessoas do lado, olha, você está enfermo, está com uma doença terminal, tenha fé. Aí nós gostamos muitas vezes de fazer isso. Falamos para as pessoas, tenham fé. E aí quando nós passamos pela dificuldade, a gente desespera. Mas que fé é essa? Que fé é essa? Irmãos, eles percebiam e era notório porque eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos, Jason logo no início, em 3 semanas, estava sendo perseguido. E ele estava mantendo a sua fé. Ele estava sendo exemplo para os fiéis ali de Tessalônica. Irmão, será que se Cristo Jesus fosse escrever uma carta para você, você seria motivo de ações de graça porque a sua fé é operosa. A sua fé, ela como diz ali João Batista, né? Dando frutos dignos do arrependimento. Uma fé de fato. Ou será que, como diz, nós temos uma fé enorme dentro da igreja? Nós temos uma fé enorme quando nós estamos congregados aqui. Mas saiu dali para fora, a minha fé não tem fruto nenhum. Tem fruto nenhum. A nossa fé precisa ser operosa, irmãos. Precisa ser operosa a partir do momento que nós não simplesmente falamos para as pessoas, você tem que crer. Mas quando nós mostramos nas nossas dificuldades que nós cremos, que nós temos esperança, que nós estamos firmados em Cristo. Não apenas falando para os outros terem. Quando nós passamos por aflições, é um momento de mostrarmos a operosidade da nossa fé. Que nós de fato cremos nesse Deus que está no controle. E nós falamos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas por que desespero então? Se você fala que eu creio que Deus está no controle de todas as coisas.
Muitas vezes nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Só que na prática tem hora que não é assim. Irmãos, a vida cristã ela não é teoria. Jesus Cristo ele não mudou simplesmente a sua mente ou a sua forma de enxergar o mundo. Ele mudou o seu caráter. E você tem que viver de acordo com esse caráter. Quando é caráter, nós não conseguimos viver de forma diferente. Se Cristo de fato ele moveu o nosso coração e colocou fé no nosso coração, agora nós vivemos em conformidade com isso. O nosso caráter é transformado. Nós já não gostamos mais de piadinhas infames. Nós já não gostamos mais dessas coisas. Porque essas coisas chegam a dar dor nos nossos ouvidos. E se não é assim, irmãos, a nossa fé não está sendo operosa. Não está sendo. Nós até estamos até falando o que temos, mas não é a realidade. Olha para a sua vida. O que você, quando Jesus Cristo, ele pegou e mudou o seu coração, você que diz que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que você deixou? O que você deixou? As pessoas do mundo hoje em dia estão falando assim, ser crente é fácil, porque eu olho para os crentes e vejo que eu sou igual. É a falta da operosidade da fé. Muitos estão falando da boca para fora, estão dando mau testemunho lá fora, por quê? Porque não tem a operosidade da fé. De fato, estão falando de boca, mas não foram transformados. Não foram de fato transformados. Porque se foram transformados, a fé seria operosa, irmãos. A fé seria operosa. E aqui também ele diz que, e dá graças a Deus por aqueles irmãos, também por causa da abnegação do vosso amor. E quando fala a respeito de abnegação, irmãos, abnegação não está relacionada só a abrir mão de alguma coisa. Normalmente quando fala, essa pessoa é abnegada, como que se ela, por exemplo, alguém está precisando lá fora de um sapato, lá, eu tiro na hora e dou. Como se a abnegação fosse simplesmente a questão de abrir mão de algo. Aqui a ideia de abnegação no amor, ele está falando de trabalho, ele está falando de estar se afadigando. A preocupação aqui, o amor, ele é demonstrado de uma forma prática, não apenas por aquilo que é falado, mas principalmente nos seus atos. Ele está mostrando aqui a respeito de que é um amor que está se esforçando, está fazendo as coisas, não simplesmente, quando eu estou falando se esforçando aqui, eu não estou querendo dizer que é lutando contra si mesmo, não. O amor altruísta, e por causa do nosso caráter, ele é natural para nós. Como diz, eu amo os irmãos amam uns aos outros. Não é um esforço nós nos amarmos, não nesse sentido, mas no sentido aqui de que ele é tão profundo, de que a minha preocupação ela é real, de que eu amo os irmãos. Aqui ele está falando que o amor deles é um amor que chega a trazer até a questão do esgotamento. A ideia aqui dessa palavra abnegação é essa. É de algo tão profundo e tão intenso que pode levar até a essa ideia de esgotamento. Ô irmãos, e esses irmãos, eles estavam ali ajudando uns aos outros. Estavam ali preocupados com a vida cristã uns dos outros. Estava mostrando a questão do amor uns para com os outros, mas principalmente o amor deles para com Deus. O amor deles para com Deus. Porque esta questão de deixar os ídolos, de viver aqui para Deus, não está relacionada apenas à questão do amor de uns para com os outros, mas principalmente do amor verdadeiro para com Deus.
Se você sair na rua para entregar aí alguns folhetos aí e você perguntar assim para as pessoas, você ama a Deus? Eu acho que dificilmente você vai encontrar alguém que fala, não, eu odeio ele. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar isso. Muito possivelmente você vai até encontrar alguém falar que não porque é ateu, se diz ateu, né? Muitos se dizem ateus graças a Deus. Mas muitos vão até dizer que não ama porque não crê que Deus existe. Mas normalmente você vai ouvir as pessoas falando, não, eu amo a Deus. Mas aí, irmãos, nós passamos agora, há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, o período de carnaval, né? E as pessoas dizem, eu amo a Deus, e está lá pulando carnaval, fazendo aquilo que Deus abomina. Mas não ama a Deus? Se você ama a Deus, o amor a Deus aqui, segundo as Escrituras, a ideia do amor a Deus não é um amor grande. A ideia não é você ter um grande amor por Deus. A ideia é você amar ao Senhor de todo o seu coração. Não é grande. É de todo o seu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. A ideia desse amor é de uma entrega total e real a Ele. Essa é a ideia desse amor. É o Deus que Ele está lá no topo da lista de amores que você tem. Amor vamos dizer, pelo cônjuge, amor pelo filho, amor pelo pai, pela mãe, que seja, por algum parente, pela namorada, pela noiva, seja quem for. Ele está no topo. E Ele não aceita estar em nenhum outro lugar a não ser no topo. Porque se Ele não está no topo, algum ídolo está no lugar dele. E aí está a questão, porque que ele fala dessa abnegação do vosso amor. Irmãos, nós devemos amar ao Senhor de fato de todo o nosso coração. E tem hora que nós amamos muito mais, é a nossa vida, tem hora. Hoje o nosso irmão Caio, ele trouxe uma mensagem num texto que eu gosto muito, de 2 Coríntios, capítulo número 5. O versículo de número 15, para mim, é formidável. Eu amo o versículo de número 15. Ele vai falar que Cristo Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, vivam não para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, isso de fato é amar a Cristo. Amar a Cristo é viver para Ele, não é viver para você. Não é buscar o seu próprio interesse. É buscar o interesse de Deus. É buscar a alegria do Senhor. E o Senhor estando alegre com você, você será feliz. Não ache que você vai ser feliz com Deus irado olhando para você. Ou um Deus descontente com você, você não vai ser feliz com isso. Você até pode achar que é, mas não é. Você acaba sendo um pobre, cego e nu quando você tem um Deus que te reprova. Agora, se você tem um Deus que te aprova, um Deus que realmente compreende o amor que você tem por Ele, um Deus que vê todas as coisas e não tem como você esconder, não tem como você enrolar a Deus, não tem como você dar jeitinho brasileiro, não tem como você falar assim, eu vou dar um jeitinho brasileiro para Deus achar que eu amo Ele, que eu o amo. Não adianta. Não adianta. Você não vai enrolá-lo. Por isso, renuncie. Aqui que ele fala de abnegação, se esforce. Aqui no sentido até mesmo na questão do esgotamento. Irmão, será que essa é uma realidade na nossa vida? Será que de fato Deus ele olha para nós e Ele enxerga um amor verdadeiro que nós temos para com Ele? Será que os nossos irmãos, eles enxergam o amor que nós temos para com Deus e para uns com os outros? Como podemos dizer que nós amamos ao Senhor, se muitas vezes não temos nem desejo de vir à casa dEle? Como nós podemos dizer, Senhor, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, mas alguns estão lá assistindo agora jogo de futebol.
Ué, será que eu amo mais um time de futebol do que a Cristo Jesus? Será que eu amo aquele... Irmãos, quando nós amamos alguém com intensidade, nós não conseguimos falar sobre outra coisa. Não conseguimos. Por exemplo, eu lembro que quando a Lívia nasceu, qualquer conversa batia na Lívia. Quer dizer, batia não no sentido de bater, né? Mas chegava na Lívia. Como é que conversa fácil? Totalmente chegava na Lívia fácil. Porque estava ocupando. Se Cristo Jesus, Ele ocupa o seu ser, se Cristo Jesus, Ele é o foco do seu amor, você vai ter dificuldade de falar sobre outra coisa. Porque Ele está ardendo no seu coração. Ele acaba sendo o foco das coisas da sua vida. Você, quando vai conversar com as pessoas, pode ser até que você não fale por causa, sei lá, por algum temor ou alguma coisa e acaba acontecendo, mas você está sendo cobrado. Você fala assim, poxa, bem que eu podia estar falando de Jesus aqui, né? Bem que eu poderia. O ideal é que você estivesse falando mesmo. As pessoas até poderiam falar, poxa, você não tem outro assunto a não ser falar de Jesus? Eu lembro de uma época em que o meu irmão, toda vez que eu chegava próximo do meu irmão, eu falava de Cristo para ele. Falava de Cristo para ele. Meu irmão, uma vez, ele falou, rapaz, você não tem outro assunto, não. Para de falar de Jesus para mim, senão eu não vou mais conversar com você. Ele falou para mim isso daí. Irmão, se o nosso amor por este Deus, se esse amor por este Cristo, ele arde no nosso coração, talvez não há outro assunto melhor para nós conversarmos. É aquilo que vai estar a todo instante na nossa vida. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós estamos olhando para Ele. Será que há aprovação dEle? Será que há? Existe uma frase que foi de um livro, eu nunca li esse livro, mas o tema, eu acho interessante esse tema, que vai falar assim, em seus passos o que faria Jesus. Nós estaríamos pensando sobre essas coisas. Será que o que eu estou fazendo, Jesus está aprovando? Será que o que eu estou fazendo, Ele faria? Irmãos, isso é amar a Cristo. É ter um amor abnegado. É você não estar olhando simplesmente para o seu umbigo e querendo fazer a tua vontade, mas fazendo assim a vontade de Deus, porque você o ama. Porque você o ama. Não fazendo as coisas porque é um peso enorme. As pessoas, por exemplo, sobre os próprios mandamentos de Deus, João fala que os mandamentos de Deus não são penosos, mas muitos acham que é um peso enorme. Muitos dizem assim, eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja diz que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Não é a igreja que diz, não, a igreja não salva ninguém. A questão de nós não fazermos é porque é pecado. E sendo pecado, eu ofendo a Deus. Não existe alguém que me amou mais do que Ele, porque Ele me salvou quando eu era ainda pecador. Eu não era amigo dele, eu era pecador. E eu vou fazer o quê? Vou ficar ofendendo? O Caio me faz um grande bem, em resposta ao grande bem que Caio me faz, eu começo a fazer um monte de maldade com ele. Eu começo a tratar o Caio de qualquer jeito. Mas isso é demonstração de amor? Ele agiu com amor para comigo e essa é a resposta? Eu falo, Caio, eu amo você, e sempre tratando o Caio mal. Como assim? Irmãos, as coisas muitas vezes estão só nos lábios. O amor, ele está muitas vezes só nos lábios. Ele é um amor na prática, é um amor abnegado. Se você tem dificuldade de largar as coisas que ofendem a Deus, pede para o Espírito Santo tratar o seu coração, porque você não está amando do jeito que deveria. Você não está amando do jeito que deveria. Ele nos dá condições, irmãos, para amá-lo do jeito que... tudo bem que nós nunca iremos amar do jeito que Deus merece. Não haveria amor no mundo, que nós teríamos condição, porque somos pecadores, somos limitados. Talvez para amar a Deus do jeito que
Deus merece, teríamos que ser Deus para amar como Deus merece. Nós não temos condição de amar como Ele merece, mas devemos amar de todo o nosso coração, do jeito que Ele quer que o amemos. Aqueles irmãos amavam a Deus, os atos deles mostravam um amor para com Deus. A sua fé, o seu amor estava ali sendo demonstrado a todo instante, apesar deles terem um curto tempo ali em que ouviram a respeito desta salvação através de Cristo Jesus. Irmãos, no caminhar nosso cristão, a tendência é nós relaxarmos em algumas coisas, mas nós precisamos ser renovados dia a dia. Peça para o Senhor renovar, para que o seu amor não seja apenas um amor que seja de boca, mas que Deus ele olhe para você e fale, esse filho de fato me ama. Que as pessoas que te rodeiam consigam enxergar isso. Porque Deus ele não precisa que eu prove o meu amor para Ele. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Mas as pessoas ao nosso redor não conhecem o nosso coração. Eles olham aquilo que nós fazemos. Talvez até as pessoas acham que o que importa é aquilo que eu falo. Não, o que importa é aquilo que eu ajo. Se a minha ação ela é divorciada da minha fala, na verdade eu estou sendo um grande hipócrita. Se eu falo, Senhor, eu te amo, e a minha vida não condiz com uma vida de amor, eu estou sendo um hipócrita. Eu preciso ser transformado. Preciso ser transformado pelo Senhor. Irmãos, e aqui ainda, além do foco de ações de graças aqui, ser pela operosidade da fé, por este amor que se afadiga, também aqui a firmeza da vossa esperança. Irmãos, diante das perseguições ali, a esperança ela poderia se esvair. Poderia se esvair. A pessoa ela poderia, diante das perseguições, pensar assim, poxa, que nem ali os irmãos de Tessalônica. Rapaz, há 4 semanas atrás eu estava tranquilo. Eu estava tranquilo, ia para o trabalho, fazia as minhas coisas aí. Ninguém, como diz, ninguém reclamava comigo. Ninguém tinha animosidade comigo. Ninguém. Mas depois que eu ouvi esse tal de Paulo e os amigos dele pregando e eu aceitei essa mensagem, minha vida virou de cabeça para baixo. E agora eu estou sendo perseguido de todo quanto é lado. Será que vale a pena seguir? Será que vale a pena seguir esse Deus? Porque agora eu estou com dificuldade. Jason teve que pagar do próprio bolso. Eu ainda tive prejuízo. Será que vale a pena? Irmãos, é a questão da firmeza, da esperança, de entender, irmãos, que as coisas deste mundo são extremamente passageiras. E é aquilo que nos aguarda na eternidade que é o principal. Não são as coisas que podemos adquirir aqui, ou bens, ou saúde, ou qualquer outra coisa. Por isso que estas coisas, o amor e a fé, sendo profundas, elas vão gerar esta firmeza. A firmeza de que, por mais que as coisas sejam difíceis aqui, perseguições aconteçam. A esperança não é de dias melhores aqui. Muitos acham que esperança é com relação a ter vida melhor aqui. A esperança é de ter uma vida eterna com Deus. Daquela vida que vai ser melhor do que qualquer coisa aqui. Chuvas de bênção pode ter na sua vida. Você não ficar doente em nenhum momento. Todas as coisas darem certas para você aqui. Não é nem um pouco próximo daquilo que é a eternidade. Não é próximo. Por isso, irmãos, que eles estavam aqui fixos naquilo que é eterno. A esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. De que o Senhor, Ele, apesar de todas as dificuldades, Ele está olhando. Ele está olhando para as coisas. Nós estamos sendo perseguidos, o Senhor está olhando. Ele está vendo quem é o perseguidor. Ele vai pegar e julgar a nossa causa.
Ele é aquele que nos dá paz, irmãos. Paz independente de circunstâncias. Por isso, irmãos, nós podemos ser cada dia mais firmados nesta esperança. Dificuldades vêm, perdemos... Eu sempre falo que neste período em que nós estamos aqui na Terra, parece que quanto mais nós envelhecemos, parece que mais tristezas nós acumulamos em alguns aspectos de familiares que nós perdemos. A Lívia tem 13 anos, mas com 5 anos de idade perdeu o avô dela. Perdeu o avô dela. A Lívia, quando perdeu e amava demais o avô dela, a Lívia passou 6 meses orando para que Deus ressuscitasse o avô dela. Porque estava doendo o coração. E o tempo vai passando, irmãos, nós vamos acumulando coisas assim. Quantas pessoas que nós amamos, por exemplo, que já foram embora. Mas a perspectiva é de que não esse mundo vai ser melhor. A perspectiva que muitos pensam é, opa, mudando o governo nós teremos um país melhor. A questão não é de melhor aqui, esperança de que as coisas aqui serão melhores. Esperança de que eu terei um melhor emprego. É a esperança de que eu, de fato, passarei a eternidade diante do meu Deus. Eu passarei a eternidade glorificando a esse Deus. Em vez de passar a eternidade em tormento, eu passarei em grande alegria. Irmãos, se a fé ela é operosa na sua vida, se o amor ele é algo que é verdadeiro no seu coração, a consequência natural é você ter essa esperança firme, essa esperança que é inabalável. A ideia aqui é de inabalável. Alguns até brincam que quem não pode chamar esperança é a sogra, né? Alguns até brincam a respeito. Mas, irmãos, a esperança é aquela que sustenta a nossa vida nos momentos mais difíceis que nós passamos. É aquela que realmente nos fortalece, sabendo que, por mais difícil que aqui seja, nós não teremos dificuldade por toda a eternidade. Nesse curto tempo que nós passamos aqui, sejam eles até 80, 90 anos, 100 anos, ainda assim é curto o tempo aqui. Por mais difícil que seja, nós temos esperança. Irmãos, conta a história de Adoniram Hudson. Adoniram Hudson, ele largou tudo que ele tinha para se dedicar ao Evangelho. Adoniram Hudson conta a história que ele teve 14 filhos. 14 filhos. Todos eles morreram. Adoniram Hudson teve 3 mulheres, 3 esposas. 2 delas morreram. Adoniram Hudson, na morte da sua primeira esposa, Adoniram Hudson também no mesmo ano recebeu a notícia da morte do seu pai. Recebeu também a notícia da morte da sua mãe, do seu irmão, que estavam nos Estados Unidos. Mas, irmãos, por mais difícil que foi, até mesmo Adoniram Hudson, ele teve um período até mesmo de depressão e todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas ele jamais perdeu a esperança. Jamais ele perdeu a esperança. A gente acha que a esperança nossa ela só se mantém se houver cura. A nossa esperança só se mantém se as coisas ocorrerem do jeito que nós queremos. A esperança não é baseada nas coisas aqui. Não é baseada nas coisas aqui. É baseada naquilo que está preparado na eternidade para nós. Fixe os seus olhos lá. Fixe os seus olhos na eternidade. Se a sua esperança está nas coisas deste mundo, você vai se frustrar. Você vai orar e muitas vezes vai se frustrar. Coloque a sua esperança naquilo que é eterno. Invista naquilo que é eterno. Tenha firmeza. E sabe que o Senhor ele está aguardando grande recompensa lá na eternidade. Que Deus derrame, irmãos, graça sem medida. Será que
como no tema da mensagem, nós somos motivos de ações de graças. Aqueles irmãos foram por causa da operosidade da fé, por causa da abnegação do amor deles e por causa da firmeza da esperança. Esta é a nossa realidade. Esta é a sua realidade. Se for, mantenha-se firme. Continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Se você olha para si e não vê isso, há tempo das coisas mudarem, há tempo de você renovar o seu compromisso com Cristo, há tempo de você entregar totalmente a Cristo ainda, sem limitações. Jesus Cristo ele não quer parte de você. Muitos acham assim, Jesus quer o meu coração. Não, ele não quer o seu coração. Jesus Cristo quer até o último fio de cabelo. Ele te quer da ponta do teu pé até o último fio de cabelo. Por mais que alguns não tenham muito cabelo, mas até o último fio que ainda tem. Jesus Cristo, ele te quer por completo, toda a sua vida. Não tenha reservas com ele, entregue-se totalmente a ele. Não fique lutando contra o Espírito Santo. Não fique lutando, se entregue totalmente. E você terá um tesouro no céu. Aí sim você terá um tesouro no céu. Vai desfrutar toda a eternidade da presença do Senhor. Que Deus derrame assim graça, irmãos,